Bem-vindos ao episódio 17 do podcast Beyond Humane. Hoje temos connosco o treinador de futebol, cantautor, ser humano, pai, marido, entre outras coisas, na sua vida privada que não vamos aqui revelar, Luís Azevedo Silva. Luís, muito bem-vindo ao episódio. Eu tenho aquela pergunta normalmente muito fácil para as pessoas, que é: o que é que simboliza para ti a felicidade? Eu gostaria que tu começasses por aí. Essa é uma pergunta complicada para mim. Mas acho que a felicidade às vezes é mais simples que aquilo que nós imaginamos. Às vezes estamos à procura de uma coisa muito rebuscada, com muitos brilhantes, mas para mim a felicidade às vezes pode ser simplesmente passear com a minha filha num sítio silencioso e ela dizer-me exatamente isto: adoro o silêncio, adoro passear contigo, pai. Sei lá, tudo isso é felicidade. Não precisamos de fazer grandes planos. Ela diz Acho que é por aí, é com as coisas simples às vezes. Ela diz-te que adora silêncio? É verdade. Por acaso é engraçado porque Uau. no outro dia estávamos a passear e ela disse-me isso. Pá, normalmente eu também tenho essa não sei se é preocupação, porque é exatamente algo que a mim também me diz muito, que é procurar esse silêncio, sei lá, de alguma maneira sentir-me em contacto com, sei lá, com a natureza ou com os meus pensamentos. E então fomos passear para um sítio aqui perto de casa, tem as baterias antiaéreas antigas da NATO. E aquilo é um descampado. Antigamente era um complexo militar, agora é um descampado. Aquilo está abandonado. E ela disse-me isso a meio do caminho. Disse-me exatamente isso. Eu achei aquilo fascinante, porque ela é pequenina, tem 3 anos, e disse-me: adoro passear com o meu pai e adoro o silêncio. Pronto, acho que é a envolvência do espaço também. Sim, e talvez seja o ADN de poeta que vem. Eu acho que vem um bocadinho dos dois, se calhar, não só do pai, mas também da mãe. Mas pronto. Tem mais a mais. Pois, exato. Poesia eu diria que é mais a mãe, mas o pai também é um escritor, em certa medida. De canções, de letras, sim. Que é tudo, mas poesia, eu diria, em certa forma. De certa forma, sim. Em certa forma. Olha, fala-me um bocadinho dos teus tempos de jogador no Queluz. Eu pus aqui GD Queluz, eu não faço a mínima ideia o que é que GD significa, mas tu vais-me explicar. Grupo desportivo eu calculo, Exatamente. mas não tinha a certeza. Fala-me assim um bocadinho dessas tuas memórias enquanto jogador de futebol. Em relação ao grupo desportivo de Queluz, foi onde eu me iniciei a jogar futebol. A minha família toda em Angola jogava futebol, muito melhor do que eu. E, aliás, isso veio-se a manifestar pouco tempo depois de ter começado a jogar no Queluz. Mas naquela altura, até é giro tu falares disso, porque há poucos dias estive lá outra vez novamente no recinto, porque durante o verão enviei uns currículos e aquele que é agora o Real Sport Clube, que é a fusão do Massamá com o grupo desportivo de Queluz, aquele que é o Real Sport Clube agora, estava à procura de treinadores e chamaram-me para eu ir lá fazer uma entrevista. E por curiosidade o homem perguntou-me: tu jogavas aqui? Então dá lá estas fotografias. Eu não sei se ele me estava a fazer um teste ou não. Achei piada aquilo. Dá lá estas fotografias desse ano. Vê lá se conhece aqui alguns jogadores. Eu conhecia vários jogadores. Pronto. Respondi, ainda falei de outros jogadores e tal. Mas nós naquela altura, e perdoa-me se eu aqui às vezes andar aqui, olha, como o Trump a fazer o Weaver, né? O Weaver anda aqui à volta das questões e perto nos pensamentos, mas isto não era uma boa referência ao Trump, atenção. Exato. Eu sei. E então eu comecei lá a jogar futebol, mas naquela altura havia uma coisa que eu transmito muito aos jogadores de hoje em dia, que é: nós passávamos o dia a jogar a bola na rua. Portanto, qualquer jogador que chegasse a um clube naquela altura tinha muita técnica. Pronto, porque eu saía das aulas e ia jogar futebol, antes de ir para as aulas jogava futebol, nos recreios jogava futebol, e depois ainda tinha o treino à noite para jogar futebol também. E foi aí que eu comecei o meu percurso no futebol. Foi aí que eu comecei, e acabou rapidamente, como eu estava a dizer ainda agora, porque quando eu na altura era muito alto. Quer dizer, agora ainda sou muito alto, não é? Sim. Mas na altura, para a idade, tinha assim uma altura. Pronto, era bastante mais alto que os outros, que os meus adversários, os meus colegas. E eles decidiram por bem que tinham que me levar a um clube
que era o Estrela da Amadora, que ainda existe agora, mas que na altura jogava o campeonato nacional na divisão onde eu fui. Epá, e tive uma experiência horrível. Com o treinador que apanhei, tive uma experiência horrível. Ok. Que, pronto, insultou-me de todas as maneiras efetivas. E eu desisti do futebol e fui para a música. Exatamente. Tu jogavas a que posição, já agora? Naquela altura, naquela idade, isso não está especialmente definido, né? Eu havia treinadores que metiam a defesa central por ser alto, outros como eu jogava com os dois pés, metiam-me no meio campo, mas quando fui fazer o treino por ser muito alto também, meteram-me avançado. E eu avançado, não percebia nada disso. Pá, não tinha esse instinto matador, como se costuma dizer na gíria. Exato. Achas que se joga muito menos na rua hoje em dia? Os miúdos achas que jogam muito menos na rua do que há 30 anos atrás? Sim, mas isso é mesmo isso é um facto, nem sequer é uma opinião. É mesmo porque, não sei se é infelizmente, pronto, as coisas evoluíram para sítios diferentes. Isto vai ser sempre um problema na meu. Talvez ao longo da entrevista, que é eu não perceber o que é feliz ou infeliz. Se calhar é só diferente, às vezes, percebes? E eu acho que é pior porque eu cresci nesse contexto, adorava andar na rua, brincava na rua, andava de skate na rua, ia de bicicleta para Sintra, que ainda é uma distância bastante considerável para nós, que eram 20 km, e nós com 10, 11, 12 anos pegávamos na bicicleta e íamos para a Serra de Sintra. Bom, o meu contexto sempre foi de rua, sempre foi de andar com pessoas mais velhas, e tenho a sensação que hoje em dia, também porque em alguns momentos isso realmente piorou. Por exemplo, há mais carros na rua. Acho que é sobretudo isso, para mim, em relação àquilo que comparo com a minha altura, há mais carros na rua. E então os pais têm mais medo. Ao mesmo tempo tenho a sensação que existem mais infraestruturas que te permitem jogar pronto, em espaços controlados, mas os pais parece-me que têm mais medo, ou menos paciência, não sei. Sim. Mas sim, muito menos futebol de rua, o que traz uma série de problemas para mim. E acho que estes aqui já não são tão subjetivos. Eu acho que são mesmo problemas. Sim, como pessoa. Ou outonos, como quiser chamar. Exato. Como pessoa começou a ver futebol algures em, não sei, mais a sério, 96, 97 talvez. Obviamente, eu tenho muitas dificuldades em identificar-me com o futebol que se pratica hoje em dia, porque eu acho que se peguei um bocadinho dessa magia de tratar a bola, a forma de tratar a bola é um bocadinho diferente do meu ponto de vista. E isso acho que me afastou um bocadinho, e não só isso, mas também um bocado a cultura. Essa cultura sempre existiu, mas a cultura um bocadinho tóxica do futebol é algo que me incomoda cada vez mais, apesar disso existir desde que existe futebol. Mas pronto, isso são outras questões. Olha, eu queria te perguntar também, eu sei que conheceste pelo menos uma vez, eu não sei se conheceste mais vezes, uma figura muito respeitada dentro do mundo do futebol, que foi o Vítor Oliveira, o grande campeão da segunda divisão, e não só. É das subidas. E não só, exatamente, o rei das subidas e não só. E eu ia te perguntar se tu tiveste a oportunidade de aprender alguma coisa com ele e como é que foi esse contacto que tiveste. Aprendi, mas o contacto que eu tive não era, pronto, ele não era meu professor nem nada disso, mas houve uma vez que ainda não tinha o curso de treinadores e decidi, queria aprender mais coisas. E decidi participar numa formação que houve em Évora, salvo erro, era Évora. Tirei um dia do meu trabalho e fiz a viagem até Évora porque tinha lá um painel muito interessante, que era com o Vítor Oliveira, o Oscar Tojo, tinha não me lembro do nome dele, mas era o Filipe qualquer coisa, que também era o treinador das seleções sub-21. Pronto, tinha vários treinadores muito interessantes, já com alguma experiência, com algum currículo. Mas sobretudo aquilo que me motivou mais era o Vítor Oliveira, porque eu tenho aquela cena do underdog, não é? Do gajo que é sempre, está sempre a correr por baixo, pronto. É qualquer coisa que me fascina nessa situação, não sei porquê, o que me traz bastante dores de cabeça, porque eu acabo por me envolver com projetos que são impossíveis é praticamente impossível ter sucesso, não é? E a meio da época já percebemos porque é que eu não tenho sucesso, pá. Ignorando que é praticamente impossível ter sucesso com aquilo. Mas na minha cabeça eu vou sempre pegar naquilo e vou conseguir. E tenho um fascínio por isso. Talvez por isso a personagem do Vítor Oliveira também seja tão fascinante para mim. E nessa ocasião fui até Évora com um amigo
e tivemos lá o dia todo a ouvir treinadores de futebol. E nesse curso consegui aprender uma coisa com ele, pelo menos. Entre outras, né? Mas há uma que me ficou na memória, que é ele pergunta-lhe, faz-lhe uma pergunta, tipo, o que é que o treinador privilegia? Então, Mr. Vítor Oliveira, como tem tanto sucesso, o que é que privilegia na construção das suas equipas? Pá. E depois eu já vou chegar à conclusão, mas o homem começou a dizer, isto é importante ter um corredor central forte, um bom guarda-redes, 2 bons centrais, um bom trinco, 2 médios e um avançado. E depois podermos ter também 2 bons extremos e 2 bons laterais. Fazemos uma grande equipa. Isto para dizer o quê? Aquilo que eu percebi disso era que não há fórmulas mágicas, não é? E uma pessoa às vezes vai à procura dessa fórmula encantada. Isto posso dar aqui uns passos atrás até em relação ao futebol de rua, e aquela questão dos putos hoje em dia, ou os pais dos putos. Também tem um bocado aquela sensação que o treino chega, ou eu pago, ele vai jogar, ele vai chegar lá, ele vai ser o Ronaldo, e ignoram as coisas, ignoram o mais básico, o mais óbvio. É que aquilo dá muito trabalho, não é? Dá mesmo muito trabalho. E eu, quando comecei como treinador, não fazia ideia que isto ia ser assim tão difícil, porque ele depois tem, não sei se lhe vou chamar problema, uma questão, uma situação, não sei, torna-me obsessivo com as questões, percebes? E é muito difícil um treinador desligar. Um treinador que se está a borrifar, eventualmente aquilo vai andando e ele não se preocupa. Mas um treinador que quer melhorar, quer aprender, quer transmitir algo aos seus jogadores, não te consegues desligar. É impossível. É impossível. Estás sempre a pensar em pormenores. Ou porque é o pai do atleta, ou porque é o atleta, ou porque é tático, ou porque é o treino, ou porque é o árbitro, ou porque é o teu colega. É impossível. Não te desligas. É impossível. São muitos fatores. Isso é mesmo complicado. Tu tocaste em Mas aí, pronto. Diz. Avançado. Não, só te ia dizer que realmente a maneira como ele falava connosco no curso, ainda falando, regressando aqui ao Vítor Oliveira, a maneira como ele se exprimia de uma forma tão simples sobre assuntos tão complexos, porque às vezes a malta também fala do futebol de uma maneira depreciativa, e eu compreendo, porque estou um bocado contigo, estou completamente de acordo contigo em relação àquilo que é o ambiente tóxico do futebol, que faz parte, existe, não vale a pena ignorar isso. Claro. Mas para quem é apaixonado pelo desporto e pelo lado teórico desse desporto, é realmente complexo, é realmente muito complexo. E ele falava de uma maneira muito simples disso, e era muito bom ouvi-lo falar. Exato. Eu também tenho uma excelente ideia dele, daquilo que fui vendo ao longo da carreira, e eu lembro-me dele de há muitos anos atrás, porque ele era uma figura, eu acho, de algum destaque quando falava, porque eu acho que fomos um bocadinho educados aqui com muita gente que não sabia falar, ou que falava de uma forma um bocado mais bruta. Eu acho que foi um bocado essa, pelo menos a minha educação que eu vi no futebol em Portugal, e depois a figura dele sempre foi um bocadinho fora essas guerras, fora esses estigmas e esses problemas do futebol. E sempre achei muito interessante, porque a conversa dele sempre foi muito acessível e direta e fácil de entender e boa disposição. Portanto, O que não invalida que ele dentro do balneário não seja uma besta. Isso pode acontecer, não é? Podia acontecer, porque há momentos em que requer isso mesmo. exato, claro. Uma besta é um bocado exagerado. Quando não quer dizer uma besta, é no sentido de ser assertivo, de gritar, de ser agressivo, de chamar a atenção. Pronto, não é? Claro, terá a ver. Exato, é normal que haja momentos em que tenha que ser assim. Porque no fundo eu acho que ser treinador de futebol é um bocadinho ser uma pessoa na sua vida normal. Ou seja, há momentos em que vais estar mais irritado, há momentos em que estás mais feliz, há momentos em que tens mais paciência, outros menos, porque no fundo, do ponto de vista de quem está a ver de fora, ser treinador de futebol é lidar muito com personalidades. Se calhar grande parte disso é lidar com pessoas, lidar com a forma como as pessoas pensam, como as pessoas gerir egos, gerir pessoas. E isso deve ser interessante para o bem e para o mal. É para o bem e para o mal. É complicadíssimo, porque cada jogador tem a sua expectativa. Claro. E cada jogador quer ver essa expectativa, em princípio, atingida, não é? E indo para o lado mais filosófico do futebol, não sei se alguma vez tiveste interesse em pesquisar pela pessoa que é o professor Manuel Sérgio, que ainda está vivo. Não conheço. Basicamente
O professor Manuel Sérgio é uma das figuras assim do lado filosófico e do lado do. Ele nunca treinou, ou melhor, não é um treinador de futebol, mas está ligado muito à parte teórica, ao conhecimento daquilo que é a Faculdade de Motricidade do Humano. Uhum. E ele tinha uma frase que vai exatamente ao encontro disso que tu estás a dizer, que era, bem, não sei se a frase é exatamente assim, mas o resumo é qualquer coisa parecida com isto, que seria: não existem chutes, existem homens que chutam. Ou seja, isso vai um bocadinho ao encontro daquilo que tu estás a dizer, da questão de gerir expectativas, gerir egos. É fundamental, porque 80% é isso. Eu vou dizer 80%, pois já deve haver quem diz 70%, 65%, isso não me interessa. Eu digo 80% porque tu tens de ter aqueles homens na mão, porque são eles que vão jogar, são eles que têm que estar motivados, são eles que têm que estar fisicamente aptos, são eles que têm que entender o jogo, são eles que têm que saber o que é que podem esperar do treinador, como a questão da confiança, não é? A confiança é ele saber exatamente como é que tu vais reagir em determinado momento, porque existe uma ligação entre ti e o jogador. Pronto, isto para mim é uma das definições de confiança nisso. Porque se ele não souber como é que eu vou reagir, há muitos treinadores que são imprevisíveis, ou então que banalizam o lado autoritário, né? E depois às tantas o grito já não dá nada, já só é cansativo, já é desmotivador, já não tenho interesse em estar ali com aquela pessoa. E por isso às vezes é que tu vês muitos jogadores a rodarem. Às vezes as pessoas pensam assim: epá, olha, vou falar exatamente do caso do Jorge Jesus, do Benfica, ou do Mourinho. Às vezes as pessoas pensam: pá, mas o Benfica é um carrossel de jogadores. Pois era com aquele gajo a gritar todos os dias com eles, né? E se tu vis um programa que é muito engraçado, que é o Sagrado Balneário, no Canal 11, há muitos jogadores a contarem histórias e frequentemente falam do Jorge Jesus, porque era realmente um treinador cansativo, porque ele era capaz de implicar contigo por 1 centímetro. E quando tu estás todos os dias a ouvir um tipo que implica contigo por 1 centímetro, epá, é desgastante, não é? É desgastante, então é fundamental isso. Só para recuperar a frase, não há chutes, há homens que chutam. Tens de cuidar daquele homem, basicamente é isso, tens de cuidar daquele homem. Sem dúvida, bela frase. E isto leva-me para a próxima questão, que eu acho que vai estar um bocado ligada com isso, e não sei se é algo que tu já repetiste ou que vais repetir aqui ou não, mas é o que é que tu achas que é mais importante transmitir aos jogadores de futebol? E obviamente que isto é uma pergunta muito aberta, porque depende do momento, mas de forma geral, a nível de ensinamento, o que é mais importante aqueles jogadores de futebol levarem dali do treinador? Enquanto estou a achar piada, você começou a rir sozinho só porque estou a imaginar as pessoas que entraram nisto a pensar que iam ouvir falar da música e agora estão aqui a levar farmacêutico Também vão ouvir. de futebol. Mas a questão dos jogadores é sobretudo a questão dos valores para mim. Tem muito a ver com isso. Obviamente o conhecimento do jogo é fundamental, porque se eles têm que jogar, eles têm que saber o que é que estão a fazer em campo. E aí, olha, aí por exemplo recuperavam o Mourinho, embora não tenha certeza se a frase é dele ou não, e também não quero estar aqui a fazer só citações de outros, mas são coisas que fazem sentido e que eu acho que são importantes ressalvar, que ele dizia: nós não treinamos, um pianista não treina a correr à volta do piano, o pianista treina a tocar piano, não é? E no futebol é um bocado isso, não é? Eu tenho que treinar, tenho que explicar aos jogadores, o jogo não é só dos treinadores, ao contrário de outras modalidades, como por exemplo o futebol americano. Eles têm muitas jogadas estudadas, o treinador é que indica o que é que eles têm que fazer. No futebol não é bem assim, é um jogo caótico, complexo, aleatório, muitas vezes aleatório, e tu tens que encontrar uma ordem naquele caos todo, porque são 22 macacos a correr atrás de uma bola que se pode bater numa poça, que pode desviar numa relva, que bate num adversário. Pá, por muito que tu digas: ok, vamos começar num 4-3-3, aquilo depois nunca é um 4-3-3, isso não existe, é constante mutação. E então eu acho que é muito importante tu ensinares o jogo, aquilo que são os princípios do jogo, a identidade que a tua equipa deve ter, o que é que tu esperas dos jogadores, mas sobretudo transmitir valores. Eu acho que é isso, porque depois quer seja em jovens, quer seja em séniores, o lado do jogador vai acabar por acabar, não é? Mais cedo ou mais tarde acaba-se uma carreira. Exatamente. Quer seja aos 17 anos, quer seja aos 34. E depois o resto é o homem. O resto é o homem. E esse homem tem que saber. Diz.
Não, ia só dizer, concordo contigo, claro, porque depois a partir daí a pessoa tem que levar os valores, neste caso, já que não pode levar a técnica, para a sua próxima etapa na vida. Pode ser treinador, pode ser uma outra profissão fora do futebol. Sim, sim. E o futebol tem muito esse lado. O futebol e qualquer outro. Julgo eu que qualquer outro desporto. Eu fiz vários, mas. E todos os que eu conheço tinham isso, que é a questão, sobretudo os que são coletivos. Tens a questão de. Epá, tens regras, tens método, tens disciplina, tens organização, tens horários, tens apresentação, porque isto não é só andar com por muito pequena que seja a tua equipa, não, cada vez que tens o peito, cada vez que tens o símbolo ao peito, tens que representar essa instituição. Isso quer dizer o quê? Quando tu andas com uma camisola com o símbolo, por exemplo, eu agora estou a treinar o Tenente Valdez, uma equipa de Odivelas, uma equipa pequenina de Odivelas. Tem lá o símbolozinho, não é? Eu não posso andar na rua com o símbolo do Tenente Valdez, agora ia dizer uma coisa, sei lá, a roubar ou a insultar alguém. É pá, estás a representar, tens que perceber isso, estás a representar um clube. Interessante. Olha, pegando aqui um bocadinho no que nós falámos há bocado em relação à felicidade, e falando da música, já que tu queres tanto falar da música, eu achei que tu me fosses dizer que a felicidade para ti era ouvir o Toy, porque há um vídeo no YouTube que eu descobri que se chama Yud Silva Curte Toy, que é um momento muito mágico que eu recomendo toda a gente agora ir ao Google, neste caso ao YouTube, pesquisar. E eu queria te perguntar o que é que tu sentiste naquele momento, porque estavas a ouvir o Toy ao vivo, certo? E estavas emocionado. É um poeta, é um poeta, é um poeta. Mas isso também é uma brincadeira. Isso, eu não sei nada do Toy, não sei. É de Setúbal, provavelmente. Opa, e lá tem coisa assim, não é? Era. Mas não sei nada do Toy, mas acho piada, é um artista português, acho piada, naquele momento estava a brincar com os amigos e tal. Olha, ficou essa gravação na altura partilharam. Mas chegou até agora. Mas sim, mas eu acho que ele às vezes temos o preconceito, não é? Em relação àquilo que não sei se ele pode ser considerado música pimba, eu acho que sim, não consigo agora imaginar outro rótulo para ele. Talvez música ligeira portuguesa, não sei o que é. Música pimba, não há problema nenhum, acho que sem problemas e sem estigmas. Mas o homem ao vivo é um bom artista, sei lá. Quer nós gostemos dele ou não, é um bom artista. Não é um concerto que eu lá ver, não é isso que eu estou a dizer, mas certo. Por acaso nós fomos a uma feira qualquer, já não me lembro qual é que era essa feira, Fio Maior, acho eu. Okay. E ele estava lá a tocar, foi um bom concerto e entreteve as pessoas estavam felizes. Pronto. Mas felicidade também pode ser isso, no meu caso, a questão de pegar numa guitarra e tocar, para mim é felicidade. Exato, um momento especial. Para quem nos está a ouvir, por exemplo, o Iet Setúbal, também vai ficar feliz de ouvir estas palavras, claro. Ou então é só irrelevante, mas pronto, não faz mal nenhum. Olha, perguntando aqui uma coisa um bocadinho mais séria, como é que foi para ti crescer com o que eu calculo tenha sido alguma influência de Angola? Queria que me faça um bocadinho que tipo de influências é que tiveste por causa dos teus pais e de forma é que isso te influenciou depois musicalmente? Musicalmente é muito óbvio, quer dizer, para mim, obviamente, que é a questão do o meu pai em Angola até fazia rádio com um senhor que depois em Portugal teve bastante destaque, Ribeiro Cristóvão, penso que toda a gente deve conhecer, estava muito associado ao desporto e também aparecia muitas vezes na televisão. Ele fazia lá rádio, agora não me consigo lembrar se era o Rádio Clube Português, não sei, não tenho a certeza, não consigo garantir isto. E essa influência ficou logo marcada porque aos fins de semana ele tinha em casa um microfone, uns fones e um giradiscos que por acaso dava para gravar também. Tinha cassetes, portanto eu podia ir gravando a música. Yeah. E o que ele fazia basicamente era simular as emissões de rádio que fazia lá no Rádio Clube Português e passava todo o tipo de música. Eu não digo isto com nenhum... Às vezes as pessoas que estão a ouvir podem pensar que é olha-me este armado em campeão, não sei o quê, ou arrogante e não sei o quê. Não, mas tipo eu com 6, 7, 8 anos ele fazia essas emissões, eu vinha com ele para casa e estava a ouvir tudo. Beatles, Doors, Led Zeppelin, CCR, Creedence. É mais fácil dizer CCR do que o nome da banda. Creedence Clearwater Revival, acho que era assim.
Zeca Afonso, ouvia muito Zeca Afonso, Bob Dylan, ah, Zé Mário Branco, pronto, porque ele estava a simular as emissões e tudo, Bonga, claro, Bonga, tinha que ser ele. Grande bom. Mariquinha, Grande. epá, e Rolling Dipo, pronto. Ouvíamos muito Maria Bethânia, Roberto Carlos, Caetano Veloso, até me está a escapar daquele que eu gosto mais deles todos, mas pronto. Ouvia muitos. E, pá, e nesse caso tem uma influência direta. Claro. Depois também tens a questão cultural. Eu vou dizer assim, e, pá, e não tenho praticamente nenhum contacto com uma comunidade angolana em Portugal. Não tenho jogadores angolanos, por acaso, mas não tenho amigos angolanos. Mas há uma coisa que eu acho que era comum, é que eles vinham num contexto em que havia espaço, havia liberdade, e eu acho que isso influenciou muito aquilo que depois é o meu desenvolvimento pessoal, porque mantiveram isso em Portugal, não é? Numa altura em que eles nem sequer foram muito bem acolhidos. E eu ainda hoje em dia tenho dificuldades com isto. Eu não percebo se eles são retornados, se são... Porque a minha mãe é portuguesa e foi para Angola. O meu pai é mesmo angolano. Mas tudo aquilo fazia parte de um grande império, não é? E então, supostamente, eles nem são bem refugiados. Na minha cabeça, o meu pai é refugiado, mas ele é português, na verdade, não é? Porque Certo. era uma colónia. Exato. E então trouxeram muitas experiências de lá. Olha, ainda no outro dia estava a falar aqui das coisas que ficam na nossa cabeça, ficam marcadas, que desde pequenino, que cada vez que eu desperdiçava um bocado de comida, a minha família dizia: deixa vir a guerra que tu vais ver. E eu tenho isso ainda hoje na minha cabeça e digo isso à minha filha. Digo isso na brincadeira: deixa vir a guerra que tu vais ver. Porque eles tiveram que fugir da guerra. Claro. Primeiro. Isso não te metia medo na altura ou não ligavas muito? Qual parte deles? Essa parte da guerra, não, essa parte de referenciarem a guerra, e era algo que tu levavas como, ok, isto é realmente importante, ou pode ser um perigo realmente para mim, ou, não, são só os meus pais aqui a avacalhar comigo. Sim, quer dizer, na altura eu não sentia a guerra muito próxima, na verdade, não é? Nem sabia, nem conseguia racionalizar isso. Desculpa, estou a pensar ao mesmo tempo, olha, ainda naquela questão do Weaver, que é a questão do... Estou a pensar que eu nunca comi amendoim na vida, eu comi gingula, percebes? Eu nunca comi picante na vida, eu comi gindungo. Exato. Que era o que se ouvia lá em casa. Exato. Estava a pensar ao mesmo tempo nessas questões, são pequenas questões, mas que vão lá, ficam lá, percebes? E então a questão da guerra não me marcou diretamente. Lembro-me de ouvir uma cassete, por exemplo, eles gravaram um áudio enquanto estavam a fugir da guerra, gravaram um áudio enquanto a cidade deles estava a ser bombardeada. Então, essa cassete ainda existe, de certeza. E isso fazia-me impressão, obviamente fazia-me impressão. E lembro-me perfeitamente, depois, anos mais tarde, não sei se sugestionado por isso ou não, quando foi a guerra acho que em 1991, quando foi a guerra dos Estados Unidos contra o Iraque, a primeira, quando o Iraque invade o Kuwait, eu lembro-me de desatar a chorar, porque estava com medo que o mundo ia acabar. Não sei se era sugestionado por isso, porque a guerra podia espalhar-se pelo mundo inteiro, ou uma coisa assim, não sei, mas lembro-me de chorar, cada vez que ia para a cama chorava, porque aquilo já era transmitido na televisão. Lembro-me perfeitamente do Nuno Rogério e do Zé Rodrigues dos Santos, acho que era assim o nome dele, com aquelas emissões em direto, e agora estamos aqui, e tudo verde, ecrãs verdes, só se via verdes, e os mísseis e as balas a serem disparadas, e aquilo deixou-me incomodado na altura. Okay. Mas especificamente deles, não. É interessante. Tu tocaste aí no ponto da rádio, relativamente ao teu pai, e depois eu acredito que não seja coincidência que tu vais para uma rádio chamada Rádio Zero. Não especificamente para essa rádio, mas que faças rádio tu próprio. E não só fazer rádio, mas fazias podcasts também na altura, se eu não estou aqui em erro. Numa altura onde os podcasts ainda não eram moda, ou pelo menos não tanto moda quanto agora. Não era, não. Toda a gente tem um podcast hoje em dia. Sim. Portanto, eu ia-te perguntar o que é que sentes agora olhando para trás e olhando e pensando, ok, há 20 anos atrás eu tinha um podcast na Rádio Zero e fazia rádio, e agora há este todo fenómeno de podcasts. O que é que tu sentes em relação a isso?
aqui se calhar vou parecer arrogante, mas é um bocado aquela cena do fomos pioneiros, nem sequer fui eu, mas é verdade, né? E às tantas um tipo que deve haver vários tipos de personalidade, mas há aqui dois que me estão a saltar. Há o tipo que, assim, à memória, que é o tipo que está sempre a dizer, não, eu fazia isto, eu fazia, e todos os anos está sempre a dizer a mesma coisa, eu fazia podcast. Depois há outro que pensa assim, olha, eu já fazia isto há 20 anos. Eu não vou estar a dizer isto todos os anos que eu já fazia isto há 20 anos. Como o Jorge Jesus, lá está. O Jorge Jesus está sempre a dizer, fui eu que inventei os treinos, não sei do que, do basquetebol. Tipo, que nem sequer é verdade, né? Mas pronto, foi ele e está sempre a dizer isso em cada entrevista. Tipo, a mim não me interessa ressalvar isso. A verdade é que nós já o fazíamos, sei lá. Isto acontecia com outras coisas. E eu falando ainda da música, se fores ler algumas letras minhas, ia ter não estou a tocar em assuntos que não existissem na altura, como se eu fosse um visionário, não é nada disso, mas sei lá, já falava de Lampedusa há vários anos atrás, né? E depois passou, parece que as pessoas começaram a perceber o assunto X anos depois, 3, 4, 5, 6, 7 anos depois, não interessa. A questão dos podcasts por acaso surgiu por acaso, porque eu tinha um grupo de amigos com os quais começámos um programa que era o Balé das Bonecas Russas. Olha, eu não sei se já existia o Governo de Sombra, não faço ideia. Mas nós começámos a falar sobre política de uma forma. Não. Não me lembro também, não me lembro. Mas começámos a falar de política de uma forma descomplexada, na brincadeira, dizíamos umas alarvidades ali, né? Éramos putos, sei lá, devíamos ter 21 anos, 22 anos, não sei. E foram eles que começaram essa questão dos podcasts. Salvo erro, até foi o Francisco, que tinha uma associação chamada Sem Ideias, aqui no Concelho de Cascais, que também organizava concertos e lá está, juntava a malta do hip hop, sei lá, coisas inclusivas. Yeah. E nós começámos a fazer esses programas e depois na Rádio Zero também continuámos a fazê-lo e até tive um programa de música também, que era o Contrabando. Mas sobretudo a questão da rádio era muito engraçada porque é um bocado aquela ideia que está sempre alguém à escuta. Sempre tive essa ideia, não é? Há sempre uma pessoa ou uma coisa assim, não? E isso sempre me fascinou. Não sei explicar muito bem porquê, mas a ideia de que estás a partilhar algo com alguém num sítio qualquer, porque depois a Rádio Zero tinha essa particularidade, que era um conjunto de rádios europeias e os programas eram transmitidos e de X em X tempos havia um programa que era mesmo transmitido por todas as rádios ao mesmo tempo. Ok. Que a denominação era Rádia. E isso era muito engraçado para mim, era muito engraçado. E eu acho que é interessante também a questão dos programas depois de passarem de mãos em mãos, porque o Hugo Rodrigues depois ficou também responsável pelo Contrabando. Sim. O objetivo era nunca deixar aquilo morrer, não é? Porque, sei lá, é uma coisa pela qual é uma coisa que tu estimas, é uma coisa pela qual tens tanto carinho que depois não queres ver aquilo desaparecer. Exato. E mesmo a ideia de, sei lá, eu quando peguei no Contrabando, eu já nem me lembro muito bem qual era o formato. Eu fazia com o Bernardo, já não me lembro do apelido dele, fazia com o Bernardo, que entretanto depois também saiu do Técnico. Olha, para tu veres nessa altura no Técnico, eu acho que nós partilhávamos coisas com o Noisers também. David, não é? David, o nome dele. David Santos, salvo erro. David Santos. É, certo. Pronto, na altura, aquilo que era o meu objetivo, por estar também ligado à música e por. Eu tinha um contexto muito particular naquilo que era a música, sei lá, ia tocar a casas ocupadas, tocava praticamente em quase todo lado. Todo lado, cafés no sentido de Cafés. café concerto, não é? Exato. Concertos, pronto. Ia tocar auditórios, ia tocar pronto, onde fosse possível na altura. O objetivo era mesmo partilhar, viajar, tocar para outras pessoas. Fui tocar a aldeias no Alentejo, porque havia projetos muito engraçados de aldeias que estavam a ser reconstruídas e então chamavam comunidades jovens para ir recuperar a aldeia e povoar a aldeia mesmo, que eles depois iam para lá, viviam lá, recuperavam os espaços comuns da aldeia, pintavam as casas, organizavam eventos para os velhotes, chegavam mesmo a ter filhos e tudo, para a aldeia voltar a ter vida. E eu ia tocar esses projetos com o maior dos carinhos. E o meu objetivo na altura, ao ter o Contrabando, era divulgar bandas que não tivessem tanta exposição.
E quando misturava isso com outras bandas, tentava meter sempre, sei lá, no meio do bandas de garagem, punha Pearl Jam, mas punha uma música qualquer de Pearl Jam, ou de Smashing Pumpkins, ou de Doors, ou que não fosse um single, não é? Tanto. Exato. Divulgar coisas que não eram tão ouvidas. Era esse o meu objetivo. E isso abriu-me imensas portas, por acaso. Pois, acredito que sim, claro, deves ter conhecido muita gente e pronto, a partir daí tocaste com mais pessoas e fizeste mais amizades e tudo mais. Normalmente, basta, a colaboração é sempre positiva desse ponto de vista, não só de profissional, mas também pessoal. Sim, havia ali um intercâmbio giro, porque depois falava com a malta da Alemanha, de Dinamarca, de França, fazia tocar a esses sítios, eles vinham a Portugal, eu ia lá, pronto, e andávamos assim, viajava, até que acabou num sítio ainda mais especial. Muito bem. Caetano Veloso, não é Caetano Veloso, eu não consigo lembrar do nome dele, foi... Não, Chico Buarque. Ok, Foi, pronto. Estás a ver? A idade está a pesar, mas ainda dá alguma coisa. Sim. Eu li uma entrevista tua, agora recentemente, que já tinha lido na altura e pronto, gostei muito porque foi feita por um amigo meu que foi Gonçalo Trindade e foi para uma zine que existia. Quer dizer, eu tenho que voltar aqui uns quantos anos, ora, há, não sei, 15 anos atrás, 14 anos atrás, chamava-se Nervos. E pronto, Raquel Silva, Gonçalo Trindade, algumas das pessoas envolvidas nessa zine. E tu foste para Sintra dar entrevista com ele. E eu imagino como é que tenha sido com o Gonçalo, porque o Gonçalo é uma pessoa bastante peculiar e interessante, uma excelente pessoa, mas eu imagino, porque a entrevista está narrada quase de forma de storytelling. Ele diz que tinha medo de trepar a uma determinada zona, mas tu saltaste aquilo e então ele teve que ir atrás e aquilo está altamente... Então eu pensei nisso, por acaso. Muito interessante, mas tu referes bastante que tens 3 pessoas dentro de ti, que são 3 pessoas diferentes. E falas dessas personalidades diferentes que tu tens que gerir, da pessoa mais séria, da pessoa mais brincalhona, da pessoa perfeccionista e tudo mais. E tu tens uma frase que eu vou atribuir a ti, pelo menos tu referes esta frase na entrevista, não sei se foi de alguém ou não, que é: a memória funciona, a vida pesa e a realidade é bruta. Que eu, ao reler esta frase, isto ficou-me um bocadinho aqui, marcou-me um Que bocadinho. era? Não, essa frase deve ser minha, mas... É extraordinária, claro. A memória funciona, Sim. a vida pesa e a realidade é bruta. Temos que ir tirar isso ali, porque agora não sei se estou aqui a plagiar alguém ou se fui eu que disse isso na altura. Não interessa, mas é genial de qualquer forma. Acho que vale a pena, e vale a pena toda a entrevista. Portanto, pesquisem, escrevam Nervos Zine, eu acho que vai aparecer qualquer coisa, e eu não me lembro se é o segundo, se é o terceiro fascículo, mas é assim, isso ainda está online, o que é inacreditável, e era uma coisa que valia a pena. Vou ver. Para já lembro-me, voltando logo ao início, lembro-me, não sei se tu querias concluir com alguma coisa. Não. Olha só, ok. Não, eu gosto de falar sem concluir nada. Ok. Isso também é bom. Dá espaço a que a conversa se prolongue. Bom, em relação... Para já isso já é outra vida para mim. O que é engraçado, às vezes olho para trás e penso, isso para mim é outra vida, aconteceu há tanto tempo. Né? Claro. E sem nunca deixar de ser da minha vida, o que é... Mas, assim, de repente, o que eu me lembro desse momento, logo, voltando ao início da tua descrição, é que... Epá, por acaso lembrei-me disto hoje, porque estava a pensar naquilo da minha filha. E estava-me a lembrar que eu decidi fazer o raio da entrevista. Na altura disse, olha, eu não sou muito de dar entrevistas. Não tem problemas, não há problema nenhum, mas... Epá, olha, um bocado aquilo que disse a ti. Às vezes sinto que não tenho assim nada de... Às vezes sinto que não tenho nada de relevante, nem de académico, porque, como eu te expliquei, quando eu ouço um podcast, há momentos em que é de entretenimento, há outros momentos em que procuro informação, procuro sabedoria, conhecimento. Né? E nesse aspecto eu não tenho um percurso académico, não sou um gajo com 50 anos numa carreira num sítio qualquer. E é mesmo... aqui. Exato, mas é pela tua personalidade, lá está. Eu acho que a coisa especial deste podcast e a razão também pela qual eu quis que tu estivesse aqui é que tu tens a tua própria experiência. Isso é algo que mais ninguém poderá encontrar em lado nenhum. E é o que torna também o podcast único e torna-te, obviamente, a ti único enquanto pessoa. Portanto, eu acho que só o facto de teres a tua própria experiência para partilhar, isso torna-se académico, em certo sentido, torna-se tópico da questão. Não é ciência, mas é quase.
E então, pronto, lembro-me precisamente desse momento em que eu lhes disse: olha, não importa dar entrevista, para mim é na boa, mas olha, vamos fazê-lo então no topo da Serra de Sintra. E subimos uns rochedos que há lá, que eu adoro, porque tu chegas ao topo dos rochedos e há o silêncio total, és tu e os elementos, e e vês a serra por cima, vês mesmo por cima, vês o arvoredo todo por baixo de ti. E que para mim é lindo, o enquadramento é lindo. Pronto, foi uma das condições que eu tinha colocado na altura para fazer isso, porque achei que era um espaço bom. E então, se calhar foi essa dificuldade que ele relata também na entrevista, em chegar lá acima, assim. Aquilo era literalmente subir calhaus, não é? Depois, em relação à citação que tu fazes, eu realmente tenho essas personalidades, não é? E às vezes elas não coincidem muito bem. E não sei se isso, em alguns momentos, foi um problema na minha... Repara que eu uso muitas vezes a palavra problema, se calhar tenho que fazer psicanálise sobre isto, mas em alguns momentos isto foi uma questão na minha vida, digo, da carreira musical, no sentido em que, epá, eu levava um set que era pesado, não é? Com temas sociais, com temas políticos, com temas humanos, não é? E depois, às vezes, pelo meio fazia uma espécie de, não vou dizer stand-up, porque não era stand-up, porque eu não tinha aquilo planeado, fazia um improviso qualquer, mais brincalhão, e às vezes não caía sempre bem. Cheguei a assistir a alguns casos desses ao vivo. Pronto. Muitas vezes corria bem e as pessoas gostavam, e o meu lado comunicativo funcionava. Eu acho que sim. Algumas vezes não funcionava bem. E pronto, e sempre foi estas várias personalidades sempre estiveram em conflito e sempre estiveram presentes, porque eu não consigo dissociá-las. Mesmo no futebol, às vezes, mesmo no futebol eu tenho isso, não consigo. Estou num momento em que estou a rasgar um jogador e depois faço uma piada e eles ficam a olhar para mim. E já tive mesmo jogadores a dizer a Mister, eu não sei se está a brincar, se está a falar a sério. Não consegui perceber. Porque eu vou achar sempre que aquilo que o Mister me está a dizer é sério. Disse, pá, puto, calma, há espaço para tudo, não é? Nós também podemos brincar, nós estamos aqui para também para nos divertirmos, não é? Para sorrirmos, pá, mesmo na derrota às vezes, ou mesmo na vitória, não sermos os mais sérios nem os mais infelizes, não é? Dá para tudo, mas para algumas pessoas isso não cai bem. E algumas pessoas não têm essa capacidade. E é difícil ler às vezes. Eu acho que do que conheço de ti é um bocadinho assim, porque tu dizes muitas piadas de forma séria, ou seja, é aquele sarcasmo sério. Portanto, às vezes é um bocado difícil distinguir entre tu estás realmente a falar a sério ou isto foi uma piada agora. Porque depois tens essa questão do perfeccionismo, que eu acho que é o que entra em conflito com isto tudo, que é tu ao mesmo tempo és capaz de brincar contigo próprio e brincar com a situação, mas do outro lado queres que a coisa corra muito bem e seja perfeita, e às vezes isso ficava um bocado naquela do ok, eu agora não sei bem como reagir contigo, devo rir, devo ajudar-te, Pobres coitados. é uma vida trágica. Não, é chato porque realmente causa aqui confusão das pessoas e às vezes não é bom isso. Olha, por exemplo, do futebol não é bom porque as pessoas vão ficar baralhadas que este gajo ele está a fazer o quê? Está a falar a sério? Está a brincar, não é? Às vezes não é bom. E às vezes isso leva-me para um lado que eu não gosto no futebol, que é o ter que ser sério realmente. Porque depois este ano, por exemplo, estou a treinar com eu sempre estive acompanhado pelo mesmo adjunto, até que nós separámos caminhos há 2 anos atrás. Porque eu comecei a treinar mais longe, ele não podia acompanhar. E tinha a vida dele, também queria ser o principal. Pronto. E separámos, mas esse adjunto meu compreendia perfeitamente as minhas mensagens, a minha brincadeira, topava tudo. Era mais velho que eu e tudo, o gajo topava tudo. E este meu novo adjunto não, é um grande amigo que eu tenho, é o Ademar Nascimento, um grande amigo, cabo-verdiano. Pá, falamos muito, a minha mulher até no gozo diz que nós somos namorados, falamos muito ao telefone. Certo. E ele é que me chamou a atenção para esse pormenor. Talvez por não ter, isto não é com maldade que eu digo, não ter essa capacidade de em certos momentos ler o lado da piada, ele disse-me, tens de ter cuidado com isso, porque os jogadores não estão a perceber. Eu comecei a ficar consciente daquilo, comecei a pensar, realmente, ainda não há uma confiança, acabei de chegar a um clube novo, os miúdos não me conhecem, Claro. que há aqui uma certa confusão, é verdade. Claro.
Tens que rir mais quando dizes a piada. Tem que ser mais óbvio, mais simbolizar. Se uma coisa. O problema é que vem de um sítio ainda por cima, e isto novamente não é ser arrogante, às vezes vem de um sítio que uns não compreendem porque são muito novos e portanto não têm essa experiência de vida, outros não têm o mesmo, não estão ao teu nível, no sentido, isto, novamente, o nível não é ser melhor ou pior, é só diferente, percebes? Essa diferença que é diferente. Sei lá, é a mesma questão do, sei lá, tu se calhar viste Monty Python, viste não sei se viste o Bill Hicks, não sei se viste o Lenny Bruce, não sei se... Pá, se tu estás num certo comprimento de onda, mas o teu tipo de comédia é o Camilo de Oliveira, claro que, ou os Malucos do Riso, claro, nós aqui não vamos entrar na mesma onda, né? Ele não vai perceber o que eu estou a dizer e eu não me vou rir das piadas do Camilo. Pronto, é só diferente, não quer dizer que o Camilo seja mau e o Lenny Bruce seja o melhor do mundo, não é? Nada. Mas podemos perguntar ao público, podemos perguntar às pessoas que nos estão a ouvir se preferem Monty Python ou Camilo de Oliveira. Já agora fica a questão. As pessoas que me estão a ouvir, em princípio, têm uma preferência, sim. Vamos ver entre esses dois, mas se calhar não sabem que é o Bill Higgs. Se calhar não sabem que é o... Possivelmente já não. Possivelmente já não. Não é? Porque morre precocemente, não é? Talvez já não o conheçam tão bem. E claro, e o impacto que Monty Python tem no pós, Gato Fedorento e tudo mais em Portugal é obviamente gigantesco desse ponto de vista. Olha, aqui fazendo uma pausa. Deixa-me só dizer uma coisa, desculpa. Posso? Não, desculpa ter-te interrompido aí. Tu podes fazer o que tu quiseres, o podcast é teu, força. Ainda em relação ao Bill Hicks, por exemplo, ele também tinha muitos momentos destes e se as pessoas tiverem curiosidade em ir ver, Bill Hicks era um stand-up comedian, né? Antes de dizer isto em português, como é que se diz? Não sei, existe uma expressão. Era um comediante que fazia atuações ao vivo. Stand-up, Stand-up. E ele muitas vezes lidava com isto, com a questão de ter certos públicos que nem sequer entendiam as suas piadas. E se as pessoas tiverem a curiosidade de ir ver alguns documentários do Bill Hicks, ele às vezes, os espetáculos dele corriam muito mal. Isto voltando atrás em relação àquilo que eu dizia das minhas piadas, correrem bem ou mal. Certo. E havia momentos em que ele entrava num loop, numa espiral, louca de... Aquilo ia mesmo para algo muito mal, porque ele não conseguia sair da espiral. Então houve uma tour que ele fazia que era, acho eu, espero não estar aqui a dizer nada de errado, mas era a tour UFO, que o gajo andava pelos, um bocado à semelhança daquilo que eu também fazia aqui em Portugal. Que era, ele ia fazer atuações a todo lado, ia para todo lado, e aquilo às vezes corria mesmo muito mal, porque por exemplo, quando ele ia para o Texas ou assim, as pessoas não entendiam, eram os rednecks para ele. Exato. Os salões não é tanto a nossa coisa. Campones, não sei. Aqui para nós não sei o que é que seria o equivalente. Os rurais, né? Como diz o Marcelo. E o gajo ficava lixado porque as pessoas não entendiam. E então os espetáculos corriam muito mal mesmo. Até que uma vez ele... Na América ele não era sequer reconhecido. E por isso eu digo que as pessoas podem não reconhecê-lo muito bem, não é? Mas uma vez ele vai fazer um espetáculo em Inglaterra e tem um teatro gigante, cheio de gente para vê-lo, e ele aí, sei lá, a carreira ganha um novo impulso, não é? Exato. Isto era para dizer o quê? Em relação ainda àquilo que é o humor britânico e os Monty Python e a influência que eles tiveram, por exemplo, em Inglaterra toda a gente compreendia muito bem o humor dele. Desculpa estar a sair daqui, mas tenho que ir buscar o carregador. O humor do Bill Hicks era muito cáustico. Exato, claro que em Inglaterra, obviamente, eles identificam-se com isso. É de onde Vê-se muito agressivo, muitas vezes. Muito agressivo, ou seja, funciona bem no Reino Unido, pelo menos. Olha, eu ia te perguntar se tens alguma curiosidade ou algo que tenha surpreendido recentemente que tu queiras partilhar connosco. Uma curiosidade? Sim, ou algo que tenha surpreendido recentemente e para positiva ou para negativa e tu, olha, isto foi importante e passou-se agora ou passou-se há alguns tempos. Tu já contaste várias coisas, na verdade, por isso... É isso. Estava a pensar aqui se existe algum detalhe. Talvez possa guardar essa mais para daqui a bocado, mas o que eu tinha a dizer em relação a algo negativo, por exemplo, mas assim muito óbvio, não fugindo ao tema de Trump, é um bocado questão, estamos à beira das eleições.
Desculpa que eu não sei aqui qual é a timeline. Isto, ora, Vai passar. quem nos estará a ouvir agora vai-nos estar a ouvir em 2025, portanto vai-nos ouvir na escuridão completa. Ok. Esperemos que não, esperemos que... Olha, então ainda pode ser pior do que aquilo que eu estou a imaginar, não é? Exato. Acho que muita coisa, infelizmente, vai acontecer até à altura em que nos estarão a ouvir, mas... Sim. Pronto, a questão seria mesmo essa sei lá, ver um país que está completamente dividido. Por exemplo, para mim é surpreendente nesse aspecto, isto retomando também um bocado aquilo que eu fazia mais na minha música. Portanto, é muito surpreendente ver que as pessoas caíram nisto. E é muito surpreendente e às vezes até preocupante, porque eu posso deixar aquela definição eu não sei se é melhor, se é pior, mas é definitivamente muito diferente daquilo que foi a maneira como eu cresci. E tudo aquilo que está a acontecer agora e que se avizinha para um futuro próximo é muito esquisito para mim, quando estou a falar especificamente da questão do AI, não é? Da inteligência artificial, Certo. aliada tipo, a estes gajos que mentem com todos os dentes e as pessoas mesmo assim acreditam neles, ou Exato. não sei como é que é dizer, ou conseguem, ou são enganados, ou não levam a sério aquilo que é dito, porque depois é engraçado que as pessoas veem, ele diz uma coisa, não é? Ele diz claramente, eu vou deportar 21 milhões de pessoas. E as pessoas vêm dizer, não é bem isso que ele quer dizer. Exato. Então, o quê? O que é que ele quer dizer? É que ele tem acesso às mesmas palavras que nós, não é? Ele tem, sabe, algumas palavras, não é? Importante. Ele pode dizer, não é bem isto que eu quero dizer. Eu vou deportar as pessoas que violam outras pessoas. E aí a malta já diz, ok, olha, e se calhar aí faz sentido, se vais para outro país fazer porcaria, se calhar o melhor que se tem a fazer é vai-te embora para o teu país outra vez, não, vai procurar vida no outro lado qualquer. Agora dizer aleatoriamente, vou deportar 21 milhões e depois virem por trás as pessoas fazerem interpretações daquilo que é dito, deixa-me muito preocupado para o futuro, deixa-me muito preocupado com aquilo que é a mentalidade das pessoas que vêm aí e que infelizmente já são fruto daquilo que é a sua sociedade. Infelizmente, agora digo mesmo infelizmente, são fruto daquilo que é a sua sociedade, não é? Que é uma sociedade que para mim está completamente desregulada. Eu acho que, não sei, vou usar esta palavra desregulada. Acho que está tudo mal, está a ficar tudo mais ou menos maluco. E estou a associar isto também à questão da inteligência artificial, dos valores, os tais valores que eu acho que se estão a perder. Certo. E aqui parece um velho, não é? Começa a parecer velho aqui. Sim, não, já parecias antes, portanto não te preocupes. Mas, É aquela questão geracional, pá. claro, mas eu concordo contigo a 100% em tudo o que disseste, como é óbvio. Mas eu estava a falar recentemente com uma amiga sobre isso e especificamente na situação portuguesa, que é basicamente, infelizmente, idêntica em muita coisa, e estávamos um bocado a chegar... Exportada também, não é? Exato, é basicamente importado e estávamos a chegar um bocado à conclusão que essas pessoas, muitas dessas pessoas, não todas, obviamente, que vão atrás dessa lenga-lenga e querem acreditar nisso e desculpabilizam e tudo mais, isto parte de um pressuposto que é uma falha na educação e é uma falha na forma como as pessoas conseguem hum, pensar um texto, ou seja, formular um raciocínio, interpretar texto, interpretar o próprio pensamento, que era uma coisa que, quando eu andava na escola, se calhar não ligava assim tanto, e, ok, para que é que precisamos disto e para que é que precisamos daquilo, e obviamente mais tarde consigo identificar que se calhar é das coisas mais fulcrais o pensamento lógico, o pensamento de ter a capacidade de conseguir interpretar verdadeiramente um texto e verdadeiramente olhar para dois espectros diferentes e tentar retirar a informação do que é direita, do que é a esquerda e tentar formular o meu próprio pensamento através disso. E o que eu noto é que a grande parte dessas pessoas, porque infelizmente eu conheço pessoas que estão um bocado nessa mentalidade de irem atrás desse tipo de trampos e tudo mais. E no fundo eles têm tudo isso em comum, que é, são pessoas que não escrevem, não conseguem escrever um texto, são pessoas que têm muita dificuldade de conseguir interpretar um texto simples. E isto não tem a ver com inteligência nem nada, tem a ver com não têm as ferramentas, nem investiram, nem houve investimento para com eles nas ferramentas necessárias para conseguissem compreender estas artimanhas, eu acho. Sim, mas eu dentro desse posso ter aqui uma opinião menos popular em relação a isso, que é dentro desse espectro de ideias que faz com que essas pessoas caiam nessa lenga-lenga, também às vezes também culpo um bocadinho
Eu estou a dizer isto de improviso. Como eu disse, isto não é nada académico, não é nada que eu tenha na ponta da língua, mas assim de repente Ótimo. nós próprios somos culpados disso, nós próprios que estamos mais. Quer dizer, suponho que estás mais à esquerda e por acaso até já podes contar, se calhar é interessante para os espectadores, para os ouvintes, ou os espectadores, não sei se vão ver. Também tu partilhas um bocadinho aquilo que está a passar na Suécia. Mas nós próprios, nós que somos de esquerda, a comunicação social também, não é? Pelo menos estes dois, eu acho que também são um problema. E depois também existe ainda um terceiro fator que há mesmo problemas que existem. Eu não vou falar muito do caso português, porque para mim é muito delicado. Mas na América existem casos em que as pessoas realmente têm problemas. E eu sigo um rapaz no YouTube que é o Peter Santinello. Epá, não sei se ultrar, peço desculpa, mas ele basicamente começa a viajar por toda a América há uns anos atrás e começa a entrevistar as pessoas nos locais porque alguém disse que a cidade de Chicago era a mais violenta dos Estados Unidos. Ele vai a Chicago, anda nas ruas e passa nos bairros e vê as tendas na rua e questiona as pessoas porque é que é assim, como é que é a tua vida. Ele vai lá mesmo, não é? Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que é um trabalho puro de investigação, certo, em que ele vai mesmo à fonte e pergunta às pessoas: o que é que tu sentes? O que é que se passa aqui? Porquê é que Chicago ficou assim? E é muito interessante quando ele vai, por exemplo, a certos sítios, e eu abomino o Trump, mas ele vai a sítios onde as pessoas realmente foram negligenciadas. Ou porque acabaram as indústrias que existiam nessas cidades e eles foram deixados para a miséria, literalmente. Acabaram os empregos e as cidades ficaram fantasmas e agora vivem lá 500 pessoas que não têm trabalho e são forçados a viver em... aquilo não é bem favela, mas falta-me o termo em português, mas os trailer parks, aquela coisa normal associada ao white trash, das famílias pobres que vivem em caravanas, más condições, sem saneamento, essas coisas todas. E ele vai, e existem esses problemas, e eu acho que nós também não podemos silenciar esses problemas, não é? Como existem problemas na fronteira dos Estados Unidos com o muro. claro. Isso existe mesmo lá. Olha, por acaso a minha prima olha, ainda voltando agora muito atrás, a minha família dividiu-se toda quando fugiu da guerra. Dividiu-se toda. Tive família que foi para a Suécia, tive família que ficou em Angola, tive família que veio para Portugal, mas dentro do país ficou em Lisboa, no Porto. Outra família foi para o Brasil, pronto. E todos nós temos experiências muito diferentes daquilo que são as nossas comunidades. E tenho uma prima que trabalha com a fronteira mexicana, por acaso. Muito interessante. A Érica, ela a gente quase não tem... Quando era mais nova vinha a Portugal. Porquê? Olha, já agora uma coisa muito interessante também. Quando nós falamos aqui em imigração, Portugal não tem problema nenhum de imigração, isso é uma treta. Nomeadamente com as comunidades africanas, não há problema nenhum. É tudo uma treta, é tudo artificial. Quer-se criar aqui um clima qualquer de caos, mas isso não existe, não é uma tanga. E eu cresci, olha, outra das coisas que aconteceu com a minha educação, e talvez por os meus pais serem angolanos, eu cresci sempre com pretos, ciganos, brancos, vinham do Gabão, vinham de Moçambique, vinham de Angola, cresci com eles todos na rua, brincámos todos, não há problema nenhum. Não, isso é tudo uma grande treta. Agora, dentro dessas comunidades, como nas comunidades brancas, olha, eu falo aqui destes conceitos. Às vezes posso estar a ser incorreto, porque lá está, não tenho o lado académico, mas não há maldade nenhuma nisto. Quando tens comunidades brancas, existe malta que é menos boa e nas outras também há, pronto, isso é como em tudo. Óbvio, exato. Óbvio, não é? Pronto. E então, só para te dizer aqui porque é que a minha prima nasceu nos Estados Unidos, porque o meu bisavô, que não encontrava trabalho no Algarve, que ele era de Faro, emigrou num barco clandestino para os Estados Unidos, onde foi construir as linhas de metro. Ok. E foi... Mas há naquela ideia do sonho... Foi para Nova Iorque? Sim. Nova Iorque. Okay. E dentro desse... E tenho lá família também, que também emigrou daqui. Olha, da metade da família que ficou no Porto, emigraram para Boston. Ok. E esse meu bisavô cumpriu aquilo que é o sonho americano, que é enriqueceu a trabalhar no duro, a construir o metro. Certo. E depois comprou
edifícios, alugava os edifícios, vendeu os edifícios, ficou, não vou dizer milionário, mas ficou muito rico mesmo. Olha, infelizmente não chegou cá nenhum, mas está todo lá na América, mas pronto. E a minha prima cresceu já lá, pronto, num contexto completamente diferente, Claro. já com a mãe portuguesa, mas o pai americano, e cresceram lá. E a mãe também ia trabalhar num escritório de advogados e não sei o quê, e ela defende a causa da fronteira, pronto. E existem mesmo lá problemas quando tu vais a um sítio e as pessoas dizem assim: eu sinto-me inseguro aqui, porque eu vejo todos os dias que os cartéis mexicanos ou estão à guerra entre si, ou estão a traficar pessoas, ou estão a importar droga para os Estados Unidos. Epá, isso tudo existe mesmo, não é? E as pessoas não podem ignorar. É nesse aspecto que eu digo que às vezes nós temos culpa também, porque eu não posso dizer só este gajo é um saloio, vota no Trump ou vota no André Ventura. Epá, às vezes sim, muitas vezes também pode haver outros fatores. E depois, claro, eu desculpa lá este monólogo grande, mas Não. falo também da questão da comunicação social, porque às vezes faz-me confusão que não se abordem certos temas da melhor forma e alguns temas são escondidos, outros não são comunicados da maneira correta. E eu acho que isso cria confusão nas pessoas. Acho que isso cria confusão. Às vezes, por exemplo, se estivermos a falar de uma comunicação social como a CMTV, Claro. não é? Que ela existe, ninguém está a escrutiná-la, ninguém está a colocar em trapos, ou pelo menos o que nós vemos é que ela continua a funcionar, não é? Muitas vezes com notícias da tanga, Exato, mas bastante bem a nível de audiências, em teoria. pronto, mas não tem ali nenhuma regulação. Exato. Porquê é que não há nenhuma regulação? Ok, vamos falar da liberdade de expressão. Sim, senhor, mas liberdade de expressão não é dizer mentira. Não é? Claro, exatamente. Quer dizer, eu não sei quais é que são os códigos deontológicos, mais uma vez, não é? Não, verás, mas Pá, do ponto de vista critério, claro. sim, e do ponto de vista daquilo que nós queremos para uma sociedade, não é? Eu não quero que as pessoas estejam a ser manipuladas com notícias falsas, não é? Isso não faz sentido. Ou com informação que não interessa a ninguém, Claro. não é? Porque é que nós vamos acicatar os ânimos? Para quê? Qual é o objetivo? Claro. Não faz sentido. Porque é que fazem diretos ao longo de um dia, 3, 4, 5 horas, e, os caixotes queimados, não sei o quê. Pá, para quê? Não é? E nesse aspecto acho que a comunicação social às vezes também tem alguma culpa. Eu acho que temos. Não sei até começamos. Eu não sei não, mas eu acho que acabámos bem. Foi interessante, porque tocaste aí no ponto da comunicação social e sem dúvida nenhuma que tem muita culpa, porque deveria haver uma, uma lógica, eu acho que de verdade, em tudo aquilo que é partilhado. Só que lá está, o problema de todos os meios de comunicação que são independentes ou que são fruto de financiamento de terceiros. Precisam de lucro e para lucrar a forma que têm é obviamente ter mais audiência e a audiência vale de qualquer forma e como não há nada a regular basicamente essa audiência vai-se pela miséria humana que é normalmente aquilo que dá mais audiência. Normalmente as coisas boas não... Pois, e o que me faz confusão é que meios de comunicação social nos quais eu confio plenamente, sei lá, Antena 1, RTP1, TSE, por um lado, por exemplo, se falarmos no caso dos privados, é a questão de estarem a ficar cada vez com menos meios, não é? Já enviam pessoas que já só seguram em microfones, já não existe, muitas vezes já não existem reportagens, isso. Não. Que eu acho que é muito, acho que é muito relevante e muito importante e penso eu que existe cada vez menos. Mas o que eu queria dizer é que me faz confusão que às vezes vão atrás desse tal clique que tu estás a dizer, não é? Porque a RTP não devia ter essa função. Acho que não pode ir atrás do clique de uma notícia qualquer que alguém disse numa rede social. Não. Vais investigar aquilo que é a verdade, que são os factos, e vais transmitir aquilo que são os factos e a verdade. E depois não me interessa muito a opinião. Não é? Há muitos momentos de opinião. Eu não estou a dizer que as pessoas não possam fazer isso. Atenção. Só estou a dizer é que contava mais com a verdade, com os factos, e depois eu tiro as minhas conclusões. Não é? Do que o que existe agora é que há uma notícia de 3 minutos, uma declaração de 3 minutos do Primeiro-Ministro e depois existe 6 horas de painéis. Exatamente. Não é? De gajos a dizer eu penso que, na minha concepção, ele disse isto, pá, um bocado como estava a dizer do Trump. Não, se ele quisesse dizer isso, ele dizia isso, não é? Se o André Ventura quisesse dizer uma coisa diferente, dizia uma coisa diferente. Exato. Se aquele tipo que é um troglodita ou outro, não sei como é que se chama, não é? que diz que deviam matar mais, Exato. não é? Que é um banana, é um troglodita. É uma normal, não é? Se ele quisesse dizer, ele dizia outra coisa qualquer. Ele tem as mesmas palavras que nós. Exato, claro. A intenção está lá toda, isso aí não há volta a dar.
E tu falaste aqui, e eu concordo contigo, como é óbvio, e sem dúvida, eu acho que o jornalismo é importante e não é uma coisa que qualquer um de nós consiga fazer. Portanto, meios como a RTP deveriam focar-se muito mais, obviamente, em jornalismo bem feito e de informação e de verdade, porque não é algo que uma pessoa com um podcast consiga simplesmente fazer. E depois, no que toca a opiniões, aí sim, eu vou à internet e vejo o podcast da pessoa X e posso ouvir a opinião caso queira ouvir Porque uma tu opinião. queres. Exatamente, quem quiser, ou liga outro canal, ou outra coisa qualquer. Tu falaste aí também de que não podemos seguir às vezes um post na internet para usar como verdade. Pá, mas há aqui um post teu de 2010 que eu É, gostava de saber. Eu gostava de saber se isto foi verdade ou não. Eu agora quero saber se isto aconteceu. E o post... mas olha que não falaste da Suécia, que eu acho que é importante. ah, Mas tu é que sabes, quando quiseres. Ter. a Suécia, muito resumidamente, a Suécia está neste momento num panorama político e um bocadinho idêntico a Portugal, no sentido em que tem uma direita a governar com o apoio minoritário da extrema-direita, portanto, aqui um bocado idêntico à situação em Portugal. E a nível de reflexos, isso vê-se muito na cultura, por exemplo, e dou-te aqui já um grande exemplo. Eu, quando cheguei à Suécia, os museus, grande parte dos museus em Estocolmo eram gratuitos. Portanto, a cultura era muito acessível e gratuita. Todos esses museus são pagos hoje em dia, porque este novo governo está muito focado em capitalizar e fazer dinheiro, e então uma das primeiras coisas que fez foi museus gratuitos acabaram, portanto agora vais pagar a mesma coisa. Que é uma coisa que me choca bastante, que eu perca o acesso gratuito a isso e que um turista pague exatamente o mesmo que uma pessoa que é um local. Não faz sentido absolutamente nenhum. Eu acho que faz sentido pagar um museu para quem vai visitar uma cidade, porque estás a ir por tua decisão, vais investir num país, decides ver aquele museu, tudo ok, tens que suportar o museu. Agora, uma pessoa que é um local naquela cidade, eu acho que devia ter um acesso gratuito no que toca à cultura. Mas pronto, não, eu acho que não está tão crítico quanto Portugal a nível de extremismo, mas está com vários problemas e no que toca principalmente ao ambiente, a Suécia neste Tens comunidades, estás a falar de ambiente. ambiente a nível de ecologia, sim, não, mesmo ambiente ecológico, a nível de metas verdes, a Suécia está a ficar muito para trás nos últimos anos. Há uma primeira-ministra pronto, que tem esse cargo do ambiente, que é uma rapariga muito nova, e eu não sei se está a ter o apoio suficiente. Quando eu digo nova, é tem menos de 30 anos, portanto é realmente nova. E eu não sei se tem o apoio suficiente para conseguir pegar nisto tudo. E depois, no que tu falaste a nível de comunidades, a Suécia tem um panorama um bocado peculiar, eu acho, aqui na Europa. Não é que não existam outros países que não o tenham, mas a Suécia abriu muitas fronteiras a toda a gente do mundo Sim. a nível de apoio. Ou seja, estão na Síria e há uma guerra na Síria, vocês precisam de apoio, venham para cá. Há uma guerra na Ucrânia, venham para cá. E eu acho isso fascinante e extremamente positivo, acho bom. Acho essa mistura de culturas e povos aqui na Suécia, eu vejo de um ponto de vista positivo, porque a nível de contacto que tu tens com pessoas com realidades diferentes, estás sempre a aprender mais, estás sempre, não sei, a ser surpreendido. Eu estou constantemente a ser surpreendido. Há uma grande comunidade, por exemplo, de iranianos. E eu sou surpreendido cada vez que conheço um iraniano, porque, primeiro, ver as semelhanças com o português em tanta coisa, que é, oh meu Deus, parece que o nosso país vizinho era o Irão e não Espanha. E depois, Coisas que são essas, desculpa lá. as Além de física, além da fisionomia, que eu acho que muitas vezes existe. Eu acho que há muitas semelhanças. Isto, obviamente, que a grande parte das pessoas que vêm do Irão para a Suécia, neste caso, são pessoas que estão refugiados de guerra, são pessoas que procuram melhores condições de vida e são pessoas que estão contra o governo e contra, obviamente, o que se passa no país. Portanto, logo aí já tem uma mente um bocadinho mais aberta e mais à frente. E as semelhanças que eu noto é, por exemplo, aquela questão familiar da avó Tuga, que eu acho que há uma coisa muito específica em Portugal, que é a avó Tuga, que é a mulher que berra, manda na casa. Mas é dito, não é? Que nós falamos do patriarcado, mas nós sabemos que são as mulheres que mandam nisto tudo. Exato, no fundo sim, no fundo sim. E isso existe também muito no Irão, e a questão da comida, por exemplo, tantas semelhanças a nível da comida, a questão de teres a carne, que demora muito, muito tempo no forno, a cozinhar a baixa temperatura, os peixes grelhados também que eles fazem, não sei, há tanta semelhança que eu acabo por ver aqui. E depois, a nível de comportamento, também comportamental, certas piadas, que eu agora não consigo exemplificar nenhuma específica, um bocado de modo de estar na vida, aquele relaxado, negativo ao mesmo tempo.
Não sei, há muitas coisas interessantes. Portanto, eu acho que é extremamente positivo, mas obviamente que exige um grande, grande esforço a nível de integração, porque não podemos simplesmente pegar numa comunidade de 2.000 pessoas que chegou agora aqui ao país e metê-las aqui num bairro aqui de canto, à espera que se desemerdem, basicamente. E eu acho, a Suécia teve momentos, eu acho que bons, muito bons de integração, e neste momento está num momento, se calhar um bocadinho mais complicado, mas neste momento o que existe na Suécia mais problemático são gangues. Sim, e esses gangues não estão só relacionados com pessoas que possam não ter nascido no país, mas estão relacionados também já com pessoas que são suecos, e neste momento há muitos jovens suecos a entrar nestes gangues porque estão a ser usados como arma porque são menores, portanto são menores, não vão ter, a repercussão não vai ser tão grande se forem apanhados ou se tiverem algum problema. Portanto, há muitas crianças suecas, suecas no sentido em que nasceram na Suécia, os pais nasceram na geração, terceira geração. Exato. Que estão a ser usados como. Eu estava a falar com a minha namorada hoje, por exemplo, isto é uma notícia banal já. Foi encontrada uma granada no centro da cidade. E a minha forma de reagir a esta notícia é: ok, e o Tito, ok, tudo bem, e sigo, porque é uma coisa já que se torna banal. Agora, Novo normal. eu não sinto que haja um perigo no dia a dia, porque não há assaltos, não há perigos diretos para as pessoas que funcionam no dia a dia. O que está a acontecer nesta luta de gangues é entre si. É gangue contra gangue. Obviamente que se tu tiveres o infortúnio de morar no mesmo prédio que alguém que pertence a um gangue, podes correr o risco de alguém aparecer ali no teu prédio de caçadeira na mão e começar aos tiros ao teu vizinho. E obviamente isso vai-te afetar também diretamente, não só indiretamente. Mas pronto, e esta ligação de gangues aparentemente vem da Croácia e de Espanha e, portanto, às vezes vem de sítios onde não se espera tanto que assim seja, porque eu acho que a comunidade muçulmana, a minha experiência pelo menos, e contacto da comunidade, por exemplo, muçulmana aqui na Suécia, é extremamente positiva. E às vezes a imigração problemática, até a imigração de sítios que... Não é também da Sérvia? Tu falas da Croácia, mas eles não têm muito da Sérvia também. Sim, eu sei que estás a pensar no nosso grande Zlatan Ibrahimovic. Não, por acaso não, mas sim. Tem muitos hits lá, não é? Tem muitos hits que eu acho que era de... Tem. Basicamente basta pensares, qualquer país que tenha problemas a nível de refugiados políticos, eles estão cá. Os chilenos, do tempo do Pinochet, há muitos chilenos cá que vieram para cá. Tens agora os ucranianos, em que a Suécia foi o país da Europa, fora a Polónia, que mais acolheu ucranianos. E ok, estamos perto, mas não assim tão perto. Portanto, há obviamente uma intenção de ajuda para com esses povos. Mas o povo ucraniano, no geral, eu diria, é absolutamente extraordinário e bastante positivo e consegue se integrar bastante bem, sem exigir, sem haver esse trabalho extra da parte do governo de conseguir integrar as pessoas. Portanto, sim, acho que uma mescla muito interessante e num panorama muito interessante politicamente. E é isto que querias que eu faça na Suécia, já foi na Suécia. Sim. Mas tu não te escapas do post 2010. Não, qual é que é o post? Agora? O post é o seguinte, porque eu agora quero saber se isto aconteceu. Dezembro de 2010, tu disseste o seguinte: o Jim Morrison foi finalmente perdoado por ter mostrado o pénis. Abriram um precedente e já sei como vou chocar o meu público no próximo concerto. Portanto, a questão é, Luís, aconteceu ou não aconteceu no concerto seguinte? Não, o Jim Morrison aconteceu, meu. Mas não foi preciso. Tipo, eu já fiz outra piada qualquer, não sei. Não, mas não, isso não aconteceu. Eu nunca faria uma coisa dessa. Acho que faz parte um bocadinho daquele do pudor que eu tenho. Sou um tipo muito sóbrio. É uma das minhas características. Já ia dizer problemas. Mas características porque epá, eu nunca, como sempre estive associado ao desporto e como na família infelizmente tenho casos de correram mal de toxicodependência, nunca toxicodependência e álcool, nunca me embudei, nunca experimentei nada de especial. Sou bastante aborrecido nesse aspecto e acho que jamais seria capaz de fazer uma coisa dessas. Acho. Não, eu acho que é útil não fazer isto, mas útil a questão de ser sóbrio. Acho que isso é uma coisa que é positiva. E depois é assim, dá aborrecido. Não sei. Há espaço para tudo, não sei. Há espaço para tudo, mas eu nunca quis ter esse espaço.
Ou seja, o que eu quero dizer com isso é que não condeno ninguém que o queira experimentar. Claro, acho que seja uma experiência positiva para vocês. Força. O que eu queria dizer também é uma coisa engraçada, porque o Jim Morrison fez isso, sei lá, há 50 anos, não é? Eu não sei se hoje em dia isso corria tão bem, porque depois iam realmente ver ao pormenor também do meu pênis e isso. Redes Com sociais. tantas câmaras que existem, redes sociais, a cena perpetuava-se e poderia não ser assim tão giro. Hoje em dia é complicado. Mas escapaste aqui, se calhar, uma fama imediata. Podia ter sido o título do Correio da Manhã. Artista, Sim. Azevedo Silva, mostra pênis, de concerto. Sim. E se calhar hoje em dia estávamos aqui a falar de uma mansão em Los Angeles, ou Sim, um contexto completamente diferente. quem sabe, quem sabe. Olha, eu queria só fazer aqui uma pergunta mais sobre a música, que tem a ver com a tua melancolia, porque eu acho que falar da tua música e não falar de melancolia é quase impossível. Tu já me explicaste aqui um bocadinho o teu background e nós já falámos daqui destas coisas todas, mas como é que foi criada essa personalidade onde existe essa melancolia tão presente? É algo que vem da forma como tu sentes as coisas, como tu absorves os sentimentos? Por exemplo, tens dificuldade em sentir sentimentos mais positivos, em mostrar alegria espontânea? Não, de todo, de todo. Ah, essa parte às vezes também criou confusão. Porque, olha, por exemplo, quando estava a gravar os discos, houve uma altura em que o produtor, o Fernando Matias, também me dizia assim: mas eu pensava que estas músicas eram sobre ti. Eu, não, por acaso não são todas sobre mim. Tipo, ok. Que eu pensava que era mesmo um lado meu, melancólico, e que eu vivia mesmo aquelas coisas. Nem todas as músicas são sobre mim. Ou seja, também existe um lado de ator, né, enquanto músico, enquanto treinador, né? Eu não vou escapar à pergunta da música, mas no outro dia tive que fazer uma atuação no balneário, né, para os miúdos, no sentido em que sinto que eles foram desrespeitados, foram humilhados pelo treinador adversário. E eu cheguei ao balneário e pá, tive que ser um ator. E bati na marquesa, e disse, nunca mais vai acontecer, nunca mais ninguém nos vai faltar ao respeito. Depois saí do balneário a rir, estás a ver? Virem para os meus adjuntos, pronto, ok, agora deixa eu ver se eles como é que reagem a isso. Mas como músico também tinha que fazer. Acho que também, às vezes tens que ser um bocadinho ator, não é? Há momentos em que é assim, mas aquelas histórias são histórias de outras pessoas, algumas delas, isto para falar daquilo que é melancolia, são histórias de outras pessoas, não é? Sei lá, nunca fui um refugiado em Lampedusa, portanto, Exato. não posso sentir a dor daquelas pessoas, mas consigo imaginá-las, até pela experiência familiar que tenho, Uhum. do que é que poderá ser a minha melancolia. Eu não sei de onde é que vem, mas consigo ter muitos pensamentos positivos mesmo. Aliás, eu diria que é mais o contrário. Até. Eu sou um tipo bastante positivo. Olha, não sou muito diferente de... Bah, não interessa. Ia falar do Ricardo Araújo Pereira, que ele às vezes fala... Ele não é... Portanto, eu aqui seria o oposto dele. Ele não é sempre comediante, não é? Há momentos em que ele também é um tipo soturno e, não é? Reflexivo, e está nos seus pensamentos, e eu sou o contrário. Eu também não sou um gajo sempre melancólico. A pessoa que ouve o meu disco pensa, este gajo deve ter um clipe tristíssimo, deve passar o dia todo a chorar, tipo, não é? Mas é o contrário, é exatamente o contrário. Naquele momento eu sou assim, Claramente. não sei porquê. Eu consigo dizer-te um ou outro episódio e isto diz. Não, eu ia dizer que a minha experiência é claramente o contrário. Eu acho que eu sempre tive muita dificuldade em estar mais do que 10 segundos ao pé de ti sem estar a rir, porque tu normalmente és sempre muito brincalhão e sempre muito contigo próprio e com as pessoas à tua volta. Portanto, eu acho que é claramente o oposto. Daí aqueles momentos também, acho que de stand-up entre as músicas, que às vezes confundem o público um bocadinho, que é, "Então, mas este gajo acabou aqui a falar da morte e de coisas tão depressivas e guerra, e agora está-me aqui a fazer uma piada com a senhora da primeira fila que tem o chapéu a cair, eh, para o nariz, ou seja o que for." E então aquilo às vezes é um bocadinho ali, como tu disseste, às vezes era um bocado on and off, as pessoas apanhavam, às vezes não apanhavam e ficavam confusas, e isso é interessante. Sim, alguns até devem pensar que eu às vezes sou bipolar ou uma coisa assim, se bem que não é o termo certo para isso. Mas eu consigo lembrar-me de um ou outro pormenor da minha vida. Pronto, são pormenores, não é assim nada muito relevante. Mas eu lembro-me de ser puto, estar no fim de ano, Natal, uma coisa qualquer. Mas eu era mesmo puto, 8 anos, pai. Ok. E estamos todos em família, na casa dos meus pais, estamos todos em família, e eu vejo uma pessoa a passar na rua sozinha. E eu desato a chorar. Desato a chorar e pergunto aos meus pais, mas porquê é que aquele senhor está sozinho? Porquê é que ele não está com a família dele? Porquê é que ele deve estar triste, de certeza? Porquê é que ele não está a comer com a mulher, com os filhos? Não é?
Pronto, e não sei, tipo, esta melancolia não sei, sempre esteve presente. Depois lembro-me claramente de uma fase deve ser comum a toda a gente, ou a muita gente. Não, por acaso não deve ser a toda a gente, mas a muita gente, que é a questão da adolescência. Eu saí de um grupo muito. Tive muitos anos com os mesmos colegas. Pá, o meu mundo era perfeito até ao nono ano. E depois, entre a adolescência, entre o 10º e o 12º, aquilo para mim foi terrível. E lembro-me de me refugiar na guitarra. Lembro-me perfeitamente disso. Pá, não ser bem aceito na turma, ou porque me vestia de uma maneira que eles não gostavam, ou porque tinha muito acne, ou porque não andava nas brincadeiras deles, que às vezes era tentar fumar na sala, ou beber cerveja na sala. Tipo, Exato. pá, eu não olhava nessas coisas. E lembro-me de me refugiar muito na cena da música, por acaso. Pegava na minha guitarrinha, ia para trás do pavilhão, pá, tocava as minhas cenas. Pronto. Não sei se essa melancolia deriva disso também. Hum. Pode derivar da tua própria personalidade e de certos detalhes que passaram na tua vida, como isso que tu acabaste de escrever. Sim, sim. Mas uma história de vida da minha família. Exato, claro. Tem que influenciar, claro. Não dá para esquecer. Claro. Olha, eu tinha aqui uma pergunta que eu não vou fazer porque esta pergunta basta só se meterem na internet Azevedo Silva entrevista, esta pergunta está em todas elas, então não vale a pena estarmos a falar disto. Tem a ver com a expressão fado indie quando foste tocar ao Brasil, que te catalogaram como fado indie. Isso, pronto, foi uma coisa interessante. Mas eu acho que não vale a pena partilharmos muito mais sobre isso. Esse foi só um momento interessante, cálculo da tua carreira, porque eu tenho aqui muito mais curiosidade aqui numa pergunta mais específica, que é o que é que tu achas que vem depois da vida? Ou seja, o que é este conceito do nada, se for essa a coisa que tu acreditas, o que é que imaginas quando pensas nisto? Olha que a minha melancolia também pode vir daí. Por acaso ainda bem que perguntas isso. Porque eu tenho amigos que são muito mais capazes do que eu a ignorar essa questão. Para mim sempre esteve presente. Aliás, eu digo isso numa música qualquer. Uhum. Como é que chama? A bússola, salvo erro. Isso é do Não Carrossel. sei dizer a frase toda. Sim, do Carrossel. Na bússola eu digo: é tão lixado entender o silêncio eterno. Não digo lixado, digo um palavrão, né? Para mim é mesmo complicado. É uma daquelas questões que eu acho que começa a surgir alguns na adolescência também, não sei. O que é o fim, o que é o outro mundo. Mas mesmo tu pensares hoje em dia, mesmo como adulto, às vezes a minha filha está, olha, a minha filha está a falar sobre aquilo que é, não é a vida, porque ela não sabe nada da vida, mas viu uma coisa qualquer num episódio da Blue e sobre os planetas, não é? E ela depois às tantas pergunta-me: porquê é que nós estamos num planeta? E pá, e obviamente eu vou respondendo as coisas que a fazem calar-se há menos tempo. Até que ela continua sempre a perguntar: mas porquê? Porquê? Mas não sei o quê. Até às tantas eu digo: olha, por causa da gravidade, não sei do quê, dos sistemas geracional. Invento uma cena qualquer, com Exato. palavrões que eu nem sei o que é que estou a dizer. E ela cala-se. Mas eu fico a pensar: pá, realmente a nossa existência é esquisita, porque nós estamos realmente a flutuar num universo qualquer que não conseguimos. Eu não consigo definir, certamente os cientistas conseguem definir isso, quem está dentro da área, mas com milhões de galáxias que provavelmente ainda ninguém descobriu, e tudo isso para mim me faz muita confusão. Porque nós estamos a flutuar à volta do Sol todos os dias. E só é o Sol que anda à nossa volta numa Terra plana. Exato, exato. Temos que perguntar Temos... alguma malta que vota no Trump. Sim, sim. E isso faz-me imensa confusão. Não consigo. Mesma ideia, porque daqui a não sei quantos. É pá, mesmo que seja daqui a milhões de anos, o Sol vai restaurar um dia. Não consigo. Pá, é demasiado forte para mim. Não consigo racionalizar isso. E, portanto, essa ideia do silêncio eterno para mim faz muita confusão. Compreendo que algumas pessoas, por esse motivo, tenham fé em alguma coisa. Exato. Acho que ajuda muito, não é? Ajuda muito ter fé em alguma coisa. Tu achas que vais realmente ter com o Criador, ou com quem quer que seja, não sei. Naquilo em que tu tens fé. E eu não tenho nada disso. Eu calculo que ajude, pelo menos essas pessoas, mas para mim conceber essa hipótese do Criador, ou do paraíso, ou do inferno, eu acho que mais difícil do que conceber o nada. Pois, eu também acho que sim. E é uma questão que me deixa muito, muito inquieto. Porque não...
consigo entender, não é? É um bocadinho aquela questão quando tu és puto e paras e ficas a pensar e fechas os olhos e será que é assim? Está tão escuro? E se for assim para sempre, não é? Faz-me essa confusão. Esse poder que nós temos de autoconsciencialização e percebermos quem somos e onde estamos acaba por se tornar também um bocadinho a nossa própria doença. Things that I need, mas Exato, exatamente. E obviamente nós podemos pensar no tempo, nós podemos fazer o exercício ao contrário, que é tentar chegar à primeira memória e depois paramos na primeira memória e pensamos, ok, não há nada que eu me lembre antes disto, portanto, isso era ou nada, e isso é o que provavelmente virá daqui para a frente. Mas é um bocado assustador, claro. é, não é? Mas eu não consigo tranquilizar ninguém em relação a esta resposta, malta. Não, Vem não, lá, mas não faz mal. Eu posso partilhar aqui uma coisa. Pronto, nós estamos aqui a chegar ao final do podcast, mas ainda temos as sugestões culturais. Mas eu queria partilhar aqui primeiro uma coisa que foi aterradora também para mim, que foi quando eu te conheci a ti e ao Filipe Grácio. Aqui uma grande menção para o nosso homem MIT, que, que verdade. conquistou muito. Também és desses? Tu és MIT? Não, tu não és MIT. Não. Mas tu também não és MIT. Ele é aqui. Não, eu não, de todo. Ah, Ele é que era. ele é aqui, pronto, aqui em comum. E eu Tipo, tipo, tens um de daí, não é? De Setúbal não havia mais um que o Bernardo não era? Não, se calhar não era, se calhar não. Se calhar estou a confundir. Se calhar é do técnico só. exato, só do técnico, exatamente. Exato. Que é uma coisa, pronto, um bocadinho diferente. Ah, e a história tem a ver com. E isto é uma coisa que acho que vai fechar aqui o ciclo da conversa, pelo menos da minha parte, que é o primeiro concerto que eu alguma vez organizei na vida foi contigo e com um rapaz que se chama Nuno Aleluia, que é meu amigo, e foi um concerto, algures, eu não sei, 2008, 2009, em Setúbal, no Clube Setubalense. E na altura eu tinha-te visto tocar em Lisboa uma ou duas vezes e tínhamos, pronto, o Hugo Rodrigues ia a todos os teus concertos, que era um amigo meu também, e eu pensei, olha, vou convidar este gajo para vir tocar aqui. E pronto, não vamos falar do cachê que tu pediste, acima de 1 milhão de euros e que eu ainda tenho para pagar, mas ok. Sim. Mas pronto, há de acontecer um dia. Mais à medida que fores em só as prestações. Para Exato, salgado. exato. Ou delegado de demência ou uma coisa assim. Sim, mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Ah, e pronto, e decido fazer este convite, tu decides aceitar. Claro, vou para Setúbal, sem dúvida. E eu lembro-me perfeitamente, porque eu e um amigo meu estávamos à tua espera e do Filipe, num parque de estacionamento do centro comercial, neste caso era o Jumbo na altura, que agora é Alegre, e vocês chegam com o carro, eu agora não me lembro exatamente qual dos dois é que estava a conduzir, e vocês param, o parque de estacionamento estava algo vazio, vocês param um bocadinho ao fundo, mas nós reconhecemos, fazemos assim adeus, naquela do, somos nós, e vocês começam a acelerar com o carro em direção a nós, param, e para o carro em cima do sítio onde nós estamos, e eu lembro-me de saírem do carro, tipo a GTA, estás a ver? Parar o carro e sair e o carro vai andando e pronto, uma coisa assim. Ou seja, lá está, a melancolia não está presente sem dúvida nenhuma na tua vida nos momentos fora da música. Estupidez também está. Exato, a estupidez. E queria só fechar aqui o círculo, que eu não sei se foi por ter sido o primeiro concerto, mas eu acho que não foi só isso. Mas é curioso que tu, neste percurso, não só profissional, mas depois passou um bocado para o percurso pessoal, e eu não sei se alguma vez te disse isto, mas tu passaste um bocado a figura paternal, em certa medida, uma figura que eu sempre olhei. Eu acho que a razão para isso é nós temos, acho que 6 anos de diferença, tu és de 82, certo? Portanto, nós temos 6 anos de diferença, tu eras mais velho que eu era um puto na altura, e eu olhava para ti e pensava, uou, isto é uma pessoa extremamente interessante que está aqui, porque não é uma pessoa convencida, é uma pessoa brincalhona, é uma pessoa que faz a arte dele, que eu gosto bastante, e é uma pessoa que parece estar consciente das pessoas que estão à sua volta e das coisas que estão à sua volta, porque muitos músicos estavam um bocado off, ou pronto, ou não eram pessoas, alguns tão interessantes, ou coisas assim do género, mas houve muitas coisas ali em comum que eu pensei, eu identifico-me com esta pessoa, e é que eu fui criando ali um bocado, não sei, uma roda durante esses anos em que depois voltaste a Setúbal e mais concertos que eu vim a Lisboa, e ficou sempre aquele sentimento que às vezes eu não sei bem explicar, porque eu não posso dizer que, sim, eu e o Azevedo somos os melhores amigos ou somos super próximos, também não é o caso, mas ficou um bocado aquele sentimento, algo que eu acho diferenciador para muitas outras pessoas que eu conheci do mesmo nível, de uma pessoa que eu sempre olhei como
eu gostava de ser como, ou eu acho que nós temos cenas em comum. É um bocado ali aquela coisa. Portanto, só para partilhar aqui este momento mais, epá, obrigado, melancólico. Não, mas é bom saber isso, porque às vezes certos músicos pá, têm precisam desse reforço, eu não, porque eu sei que sou muito bom. Mas, Exato. não, mas é bom, ao longo da vida é bom as pessoas terem esses reforços positivos, porque às vezes existem muitos momentos de dúvida e é importante as pessoas saberem essas coisas umas das outras. Acho que se calhar podíamos partilhar mais frequentemente essas. Olha, ainda no outro dia estava a dizer à minha mulher e ela até disse isto e para contrariar um bocadinho aquilo que eu estava a pensar. O meu argumento era, epá, antigamente nós falávamos mais uns com os outros, sei lá, agora existe esta facilidade de comunicarmos, mas a comunicação para mim não é tão boa. Não sei explicar de outra forma. Não, ah, pode ser que alguém depois deste podcast venha dizer alguma coisa por mim. Não é? Eu agora não estou a ter acesso às palavras certas, mas como os treinadores de futebol. Mas hum, antigamente nós se calhar ligávamos um para os outros ou presencialmente e estávamos uma hora a falar sobre o que fosse, né? E hoje em dia é aquela questão do teclado com os dedos. E acho que esta partilha que tu fizeste agora é interessante. Pronto, é bom tu partilhares isso, porque é uma imagem que eu até nem tinha. Claro que existe sempre esta relação entre nós, existe, sempre esteve presente. Também não precisa estar sempre muito juntinho um ao outro, não é? Precisamos ter os melhores amigos de mãos dadas, porque eu acho que ser amigo também é um bocado isso, naquele sentido de eu não estou sempre com os meus melhores amigos e às vezes estou 6 anos sem vê-los e quando os vejo, eu acho que a definição também é um bocado por aí, não é? Quando nós nos vemos, pá, parece que estamos a retomar uma coisa que deixámos parada há 5 minutos ou 10 minutos atrás. E isso para mim é muito engraçado. Pá, e sem dúvida que também relembro esses concertos em Setúbal como o início de uma coisa muito engraçada para nós como músicos, eu, Filipe Grácio, e depois todos os restantes que se foram juntando a mim, porque sempre foi um sítio onde nós tivemos experiências muito boas. Sempre foi, Setúbal sempre nos recebeu muito bem. E já está tudo com a pinga lá, né? E então, os concertos sempre foram muito bons, sempre fomos muito bem tratados, comemos muito bem, pá. As pessoas entendiam as nossas piadas. E isso foi muito bom, foi sempre muito bom. Muito bem. Daquilo que nós estamos de parecido. Acho que o cinema nos une mais, o cinema é capaz de nos unir mais que aquilo que nós imaginamos, mas é uma coisa da nossa vida que nós ainda não perdemos tempo a ligar, porque eu também vejo imenso cinema. Yeah. Adoro. Agora, não, acho que ia dizer que temos que gravar um podcast à parte só por fato de cinema, porque eu nem pensei em meter o cinema aqui, porque pensei, ok, isto vai ser um mundo aqui gigantesco, nós não vamos sair daqui, nós temos que falar do desporto e temos que falar da música e tudo mais. O problema é que eu não sou muito bom a decorar os nomes de... Eu tenho um tempo, né? O meu tempo é... João, diz lá se faltar poucos minutos, diz-me que é para não estar aqui a divagar muito mais. Mas estás à vontade. Não? Eu tenho um tempo em que presto mais atenção ao cinema de uma maneira descomplexada, não é? E o mesmo acontece com a música, que é pá, até aos 25 anos. E aí, perdão-me a expressão, mas papava tudo, não é? Tinha tempo, papava tudo, lia as letras, sabia os diálogos de cor, sabia os atores, os realizadores, sabia tudo. Depois há uma altura em que eu vejo as coisas, mas já não sei como é que são os atores, quem é que é o realizador, onde é que foi filmado, pronto. Portanto, eu não sei se conseguiria ter essa conversa contigo. Não, ainda bem que dizes isso, porque eu sinto exatamente a mesma coisa. Eu sinto nos últimos anos também tenho muito mais dificuldade em decorar realizadores e eu antes sabia tudo de cor. O ano do filme, que era o realizador, o que é que todos os filmes que o realizador tinha feito, todos os atores que entraram. Sim. E agora, sei lá, às vezes quer dizer um filme e como é que se chama aquele gajo? O Scorsese. E é tipo um realizador muito banal, genérico. E como é que é possível? Mas pronto, olha, vamos chegar aqui ao fim e o final basicamente são as nossas recomendações culturais, como em cada episódio, e eu vou-te deixar falar em último lugar, portanto eu vou partilhar primeiro as minhas recomendações culturais. E eu tinha que trazer isto, tendo em conta que o tema foi futebol. A minha recomendação cultural é um documentário de 2002 sobre o Zidane. Chama-se Como Num Sonho, eu tenho isto em DVD.
Portanto, eu acho que quem me conhecer minimamente e já tenha tido a conversa de futebol comigo sabe perfeitamente que é o meu jogador preferido de sempre. E até hoje ainda não vi nenhum jogador a tratar a bola daquela forma, apesar de haver grandes e excelentes jogadores, e recentemente o Messi, sem dúvida nenhuma. Mas para mim, futebol é isso, especificamente. Para cada pessoa, obviamente, é uma percepção diferente, mas para mim, futebol é esta pessoa. E o documentário é extremamente interessante porque mostra a carreira dele desde pequeno, quando ele jogava no Cannes, depois para o Bordeaux, pronto, Juventus, Real Madrid. Não termina com o final de carreira dele, porque é 2002 e o final de carreira dele é em 2006, com aquela famosa cabeçada. Um, mas eu acho que é extremamente interessante ver como realmente há pessoas que têm histórias escritas nas estrelas, quase. E eu acho que a história da carreira dele é muito vista dessa forma e é muito interessante para equiparar com o futebol hoje em dia, porque estamos a falar de um jogador que chega ao estrelato já nos seus 25 anos, apesar de já ser um grande jogador antes disso, mas só perto dos 25 anos é que chega a um salto de clube maior. E hoje em dia, pronto, temos os miúdos de 16, 17 anos com contratos milionários que se fizerem 10 jogos dão logo um salto gigantesco. Ou seja, como o futebol mudou em tão pouco tempo. E a Sabes quem é que o treinou no Bordeaux? Só por curiosidade. Pá, nem vais chegar lá. Se não sabes, se não é imediato para ti, nem vais chegar lá. Foi o Tony. O Tony saiu do Benfica para o Bordeaux. Eu não ia dizer, eu não ia dizer o Tony, mas achava que tinha sido um treinador português, sim. É engraçado que às vezes essas histórias estão à nossa volta e nós nem sequer sabemos. E pensei, foi um tipo qualquer, muito inteligente, muito bom, que o treinou e não sei o quê. Não, aquilo na altura já vinha dos putos. Eram putos de rua, ele é magrebinho também, de certeza. Exato. Passou o tempo todo a jogar a bola na rua. Claro, sem dúvida nenhuma. Um craque. Exato. É interessante, Tony. Eu sei que és benfiquista, mas nós não vamos falar do Benfica, portanto, vamos passar. E ainda por cima, não, ainda por cima, hoje, neste dia, isto será interessante ouvir isto em fevereiro, ou sei lá, quando o episódio sair, porque onde é que estará o Amorim nesta altura? Eu, como sportinguista, mas não interessa falarmos disto. Pronto, Se calhar está no mesmo sítio. espero bem que sim, mas pronto, vamos ver. A minha segunda recomendação cultural, portanto, isto é uma semi-recomendação cultural, é a Monday, é uma cantora portuguesa, é a Catarina Falcão. Ela faz parte das Golden Slumbers também, mas tem este projeto a solo chamado Monday, e eu acho que é extremamente interessante. Portanto, uma cantautora, vem um bocado aqui na tua corrente musical. Ela tem um álbum muito interessante que se chama Underwater Feels Like Eternity. Acho que tem uma voz muito, muito doce, muito especial. Não acho que seja uma voz que sobressaia no imediato para o público em geral, em 3 segundos, mas eu acho que a sua forma de se exprimir nas palavras e a escrita e a voz, eu acho a voz especial também, mas acho que é extremamente interessante, portanto recomendo para toda a gente. E agora vou-me calar e vou-te dar a palavra a ti. Olha, sabes que os treinadores não são conhecidos por ter assim grandes recomendações culturais. Agora tens que encartar no Azevedo Silva Música. Agora era a parte do Azevedo Silva. Sim, mas a questão... Vou ter por base aquilo que eu falei nesta entrevista, desculpa, nesta conversa. E estava a pensar, como não sei muito bem qual é o teu público-alvo, vou imaginar que está ali alguns entre os 20 e os 25, não sei se se estende até aos 40, não faço ideia. Acho que 85 para cima. É. Sim. E eu ia recomendar que revisitassem o Bill Hicks, porque realmente foi um comediante que me marcou muito. Pronto, eu gosto muito, gostava de coisas de Lenny Bruce, gostava de coisas dos Monty Python, gostava de Gato Fedorento, mas o Bill Hicks para mim me marcou muito como comediante. Às vezes agora a malta fala muito do Joe Rogan como podcaster com mais audiência no mundo e mais não sei o quê, mas ele como comediante nunca me convenceu muito. Eu acho que ele queria ir um bocadinho atrás daquilo que o Bill Hicks fazia, só que nunca fez tão bem. E eu acho que se conseguirem dar uma oportunidade ao Bill Hicks, já agora o livro dele. Ele tem vários documentários e tem vários espetáculos. E alguns deles são muito bons a mostrar a decadência dele, porque depois ele embebedava-se e consumia drogas. Mas há outros que são geniais, são mesmo muito bons. E porque era um humor muito inteligente.
às vezes a malta fala de outros. Eu, por exemplo, gosto muito do Chapéu, mas epá, o Bill Hicks para mim era uma coisa. A maneira como ele ligava, sim, como ele ligava os argumentos, como ele ia buscar os pormenores, os detalhes, às vezes até era uma cena só mesmo ácida, mesmo só para queimar tudo. Eu recomendava que as pessoas revisitassem o Bill Hicks, porque muitos dos temas acabam por ser ainda atuais, porque nós não evoluímos muito, a tecnologia à volta evolui, mas nós como macacos não passamos muito disto, continuamos a ser um bocadinho tribais e temos A base é a mesma. a base é muito parecida, continuam lá os temas do racismo e políticos e das guerras e das armas nos Estados Unidos, está lá tudo à mesma, está tudo muito parecido. E depois, da parte do futebol, porque normalmente as pessoas vão buscar os exemplos mais óbvios, não é? O Messi, o Di Maria, o documentário sobre o Bayern Munique. Epá, eu vi um documentário que eu achei delicioso, que era o Sunderland Till I Die. Se alguém tiver acesso a isso. Ainda não vi, mas sei que é bastante famoso porque não és o primeiro a recomendar-me isso. Eu acho que é muito engraçado porque mostra precisamente o lado menos... Para já mostra o lado humano, que eu acho que é uma coisa que vai ao encontro daquilo que é o teu podcast. Mostra o lado humano dos adeptos, a vida deles, o que é que o sofrimento pelo qual eles têm que passar para conseguir comprar bilhetes, para conseguir acompanhar a equipa, para conseguir deslocarem-se. Pronto, tudo isso, não é? E depois mostra aquele lado mais do underdog, que é aquele que eu te digo do início, que é o que me fascina mais, que é o clube que tem poucas hipóteses, mas que sonha que vai conseguir. E claro que aquilo vai funcionar sempre mal, claro, se não tem hipótese, aquilo está condenado à partida, mas está lá o sonho, está lá a motivação. Exato. E, pronto. E se houver alguém aqui a ouvir isto, pela parte desportiva, eu recomendava só 2 podcasts que eu acho muito interessantes. Um em português, que é o Mindset, mesmo com o número, Mindset, da Nádia Tavares. E o outro é o The Way of Champions, que é, pronto, os americanos para mim estão anos-luz à nossa frente em termos daquilo que é organização e em termos desportivos e motivação, tudo isso. The Way of Champions é um grupo de ex-treinadores ou treinadores que vai entrevistando os vários treinadores que tiveram sucesso nos Estados Unidos e noutros países, e vai à busca daquilo que é, qual é a tua fórmula, não é? E só para finalizar aqui, para me calar, é a questão volta tudo ao humano, não é? Ao ser humano. Todos eles dizem que tens cuidado do ser humano, é isso. Boa mensagem, boa forma de acabar este podcast. Luís, muito obrigado. Obrigado. E acho que foi um bom ensinamento para toda a gente, pelo menos para mim foi um grande prazer, e vemo-nos na próxima vez. Ok, igualmente, e continuação de bons programas e boa sorte para tudo. Tá bom? Obrigado.